Nós vamos saber um pouquinho mais hoje sobre os dentes, os tratamentos que nós temos com os nossos dentistas. E eu quero saber um pouco mais a fundo tudo isso, tudo que rola, desde quando a gente precisa se preocupar com o clareamento. E para esclarecer tudo isso, nós vamos falar com o Dr. Ricardo Bonfante. Boa noite, Dr. Ricardo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Nós vamos, a curiosidade, né, dos nossos telespectadores a respeito dos cuidados com os dentes. O que você tem para dizer? O que nós temos hoje? Quais são os procedimentos que os dentistas disponibilizam nos consultórios para que nós tenhamos as bocas, né, além de saudáveis, também esteticamente muito bonitas? Quais os tratamentos mais procurados? Hoje, na odontologia moderna, nós temos uma quantidade de recursos muito grande. Nós temos a possibilidade de, mesmo com procedimentos simples, conseguir grandes resultados, né? E esses procedimentos podem ser, como eu já disse, dos mais simples, que em uma sessão você resolve, até procedimentos mais complexos, né? Isso, claro, dependendo da necessidade de cada cliente. Claro. Os tratamentos mais simples seria restaurações, troca de restaurações? Bom, na questão estética, né, o mais simples seria a troca de restaurações metálicas por restaurações estéticas de resina, né? Tá. Essas restaurações, elas têm como vantagem trazer a cor natural dos dentes, né? As restaurações metálicas são muito boas, né? Mas elas têm aquele grande problema de, com o tempo, com a corrosão, ficarem escuras e trazerem um resultado estético não tão bom. Tá. Tem algumas imagens para a gente estar vendo? Como vocês podem acompanhar, nós temos aqui a imagem de restaurações metálicas. Escuras, metálicas. Isso. As metálicas, elas vão escurecendo com o tempo também, né, doutor Ricardo? A ação da corrosão, né, da saliva, mas elas são muito resistentes, né? Ali, como vocês podem ver, um antes e um depois, novamente. Tá. Né? Restaurações até volumosas podem ser trocadas por restaurações de resina no consultório. Okay. E ali uma boca toda metálica e depois o resultado. Que bonito, hein? Ali, novamente. Ok, muito bom. E essa troca traz algum dano para o dente que já está com uma obturação? Olha, inicialmente não. A restauração de resina, a resina é um material mais sensível à técnica e ele requer mais cuidados por parte do profissional, né? Ela também é uma restauração que tem um adesivo químico, então ela pode trazer um pouco de sensibilidade pós-operatória. Tá. E é claro que em casos de grande perda de substância dental, a restauração de consultório ela não pode ser usada. Aí você tem que usar outros tipos de próteses, né? Como que coroas, facetas, não é verdade? Outro procedimento também é considerado simples e que pode ser usado, e hoje em dia em uma sessão você pode executá-lo, é o clareamento dental. Certo. Esse clareamento, ele consegue, né? Não se pode dizer o quanto que o dente vai clarear, a gente só pode garantir que vai clarear. Okay. Esse clareamento hoje ele é executado no consultório, em uma ou duas sessões no máximo, e você consegue resultados assim bem expressivos, né? Existe também uma técnica que era usada primeiramente, que é o clareamento doméstico, que você usava placas, moldeiras e tal. Nós usamos ainda para as pessoas que têm muita sensibilidade. Sim. Porque o produto usado no clareamento caseiro, ele tem uma concentração bem menor. Já o de consultório... Tanto que precisam de mais sessões. Exato. Precisa de, em geral, uns 10 a 14 dias de uso contínuo. Tá. Por volta de 2 a 4 horas por dia para você conseguir um resultado final. Ok. Depois desse vem o do consultório. Isso. O laser seria? Inicialmente ele foi concebido para ser usado, para ser ativado por laser. Por laser. Aí ele foi se aperfeiçoando, ele começou a ser ativado pela luz do aparelho fotopolimerizador, que é aquele aparelho que faz a resina. E hoje tem produtos que não usam nem luz. Já são autossuficientes para clarear sem luz. Exatamente. E como são produtos com alta concentração, né, de peróxido,
Então, eles precisam ser usados no consultório, precisa haver uma proteção das gengivas, de todos os tecidos moles, porque se ele entrar em contato com os tecidos moles, ele provoca queimaduras. Tá. Temos imagens? Temos imagens. Para ver do clareamento. Do clareamento. Então, nós vamos... Esse clareamento, seja ele qual for, provoca algum dano para a dentina ou para os dentes como um todo? Não. O produto mesmo, o de maior concentração, ele não altera e não danifica a estrutura do dente, nem esmalte, nem dentina. O que acontece é um aumento da sensibilidade em alguns clientes. Tá. Por que ocorre somente sensibilidade? A ação do produto visa a desentupir os canalículos, né, que estão presentes na estrutura do dente. Se você olhar o dente de um microscópio, tá, ele é todo furadinho como se fosse uma esponja. Ah. E o clareador, ele entra nesse local, ele porque remove... ali acumula sujeirinhas. Isso. Acumula... É o que provoca o escurecimento. Todos os corantes que nós temos nos alimentos, com o passar dos anos, vão se acumulando ali. Certo. Ele vai lá e promove a remoção desses resíduos e deixa esses canalículos livres. E dentro desses canalículos você tem terminações nervosas. Então, de repente, está livre. Aí o que acontece? Alterações bruscas de temperatura, açúcar, sal, essas coisas podem provocar um aumento da sensibilidade. Temporário? Temporário, né? Mas existe um procedimento de densibilização antes do clareamento que já alivia bem esse problema. Prepara um pouco o dente ali para receber essa limpeza. Exatamente, sem ter tanta sensibilidade. E pode ser aplicado depois também. E o resultado é muito bom, né? É bom. Doutor Ricardo, existem facetas que cobrem a parte do dente. A gente vê artistas, por exemplo, que de repente aparecem lá com os dentes clarinhos. E aí, outro dia eu estava assistindo uma entrevista de uma pessoa que trabalha na TV, na Globo inclusive, falando que ela colocou essas facetas. Como é que é isso? Como funciona? Exatamente. As facetas laminadas de porcelana, elas são realmente capas, né, que são cimentadas apenas na parte estética dos dentes, ou seja, na parte externa. Okay. Né? Com este procedimento, você consegue recompor totalmente a linha do sorriso de uma pessoa. Então, como você falou, de uma hora para outra a pessoa aparece com dentes novos, né? Isso. E é muito interessante porque é um procedimento considerado conservador, porque você faz um pequeno preparo somente na superfície e todas essas próteses, elas são, então, coladas nesta superfície. O resultado é muito bom. É uma casca de porcelana. Sei. Uma casca, mas muito resistente. Certo. Né? Principalmente depois de cimentada, ela é muito resistente e ela só quebra, por exemplo, num acidente também, se você cair no chão. Uma pancada, uma coisa mais forte. Como se quebrasse um dente normal. Nós temos aqui imagens dessas facetas para que a gente tenha uma melhor ideia. E pode ser colocadas, no caso, já mais clarinhas, para ter um dente mais... Exato, você consegue inclusive mudar a cor do seu sorriso. Ah, ok. Então, como você pode acompanhar, as facetas englobam somente a parte estética dos dentes. Veja como mudou esse sorriso. Olha, pode, a linha, né, aumenta até um pouquinho. Isso, ali você tem um diastema e ele foi fechado com as facetas. Ah, ok. Veja, você aumentou ali a altura dos dentes. A faceta é uma capa, né, como eu falei. Interessante. Ela é condicionada e cimentada no dente. E precisa desgastar muito o dente, não? Não, somente... Só o preparo. Você desgasta aquela porção que corresponderia ao esmalte. Tá. É mais ou menos 1,5 mm, 2 milímetros. Que é a espessura da faceta. Que é a espessura da faceta. Certo. E aí você consegue colocar e não fica com o dente volumoso. Ok, muito bom. Interessante. E as coroas? Bom, o que é uma coroa dentária? Bom, a coroa já é um procedimento protético mais complexo, né? Certo. Nós lançamos mão da coroa quando você não tem muita estrutura dental, ou para fazer uma restauração, ou para fazer uma faceta. Tá. Então, quando você não tem essa estrutura, você tem que lançar mão de fazer uma prótese que cubra totalmente a coroa, substitua totalmente a coroa do dente. A coroa do dente. E essas próteses, elas podem ser feitas de porcelana pura ou podem ser feitas de metalocerâmica. Metalocerâmica é a estrutura interna de metal e a estrutura externa de
porcelana, né? Todas elas dão uma boa estética, muita resistência, principalmente as totalmente de porcelana, né? Porque são livres do metal, então você consegue um resultado estético muito melhor. Muito né? bom. Nós temos algumas imagens de coroas metalocerâmicas e coroas em cerâmica pura. Certo. Ou porcelana, né? Cerâmica e porcelana é a mesma coisa. Tá. Veja, uma jaqueta de porcelana pura e uma metalocerâmica. Ah, tem o metal por dentro. Isso, você pode substituir, né, uma coroa de metalocerâmica por cerâmica. Você consegue um resultado estético melhor. Certo. Olha, Devido muito ao fato- bom. Ali o antes e o depois, Tá. né? Com o clareamento sempre ajuda. Ok. Mas fica perfeito, né, doutor Ricardo? Fica. Os grandes Hoje- segredos da prótese é a pessoa olhar e não saber que você tem uma prótese. Exatamente. Então, mesmo que você tenha que fazer alguma ranhura na coroa ou até um quebradinho, tal, para parecer ficar parecido com o dente, o outro dente da pessoa, a gente até faz isso. Pode se fazer. Isso, aquela coroa certinha demais do lado de dentes que tem ranhuras, tem trincas, tal, ela fica meio suspeita. Certo. Então, a gente tem que dar Tem uma que adaptada. imitar para Exato. ficar natural, o mais Exato. natural possível. Com certeza. Depois disso, nós temos o tratamento que eu acho hoje uma inovação que é muito legal e traz de volta o sorriso da pessoa, que é o implante. Não só o sorriso, como a qualidade na mastigação. O implante devolve 100% de força mastigatória. Ok. O implante, ele é realmente, vamos dizer assim, a última grande revolução da odontologia, né? Através desse procedimento cirúrgico, que hoje é muito seguro, o protocolo usado hoje, ele tem um grau de sucesso muito grande. Você consegue devolver realmente os dentes da pessoa por um procedimento relativamente simples. Esse procedimento, vamos imaginar que a pessoa tem a necessidade de colocar vários dentes. São várias sessões, porque é cirúrgico, a gente sabe, Isso. né? Para implantar a parte óssea lá, eu não sei muito O bem implante, como... o Isso. cilindro O de cilindro titânio. que vai dentro da parte óssea. Isso. É possível se fazer quantos implantes de cilindro a cada cirurgia? Isso vai muito da habilidade do operador, né? Se for um operador habilidoso e se o caso permitir, se o cliente estiver tranquilo, dá para colocar vários cilindros numa cirurgia, né? Aliás, isso é até o preferível, né? Já que é feito em consultório? É feito em consultório. No consultório. É feito em consultório. Com anestesia local. Local. Não precisa nem da anestesia que a gente chama de troncular, que é aquela que aplica e fica toda a região anestesiada. Não, é Certo. realmente no local e o procedimento ele é menos traumático Nós do temos que... imagens. Temos. Vamos ver então. O procedimento é menos traumático do que uma cirurgia para extração. Ah, é? É menos traumático. Aquilo é um cilindro de titânio Tá. liso. Ali É colocado na parte óssea. Exato, ali uma radiografia. E doutor Ricardo, o osso, ele... Ah lá, olha já o dente. Ali é uma dentadura, né? Tá. Suportada por implantes. Isso é fantástico. Quem Como tem é que dentadura é? inferior... Explica melhor isso. Nós fazemos cirurgicamente a colocação dos implantes Tá. e através de alguns procedimentos protéticos, né? Nós podemos encaixar essa dentadura nos implantes, através de uma barra, né? Como foi mostrado, tem uma barra, coloca um clipe na dentadura e ela encaixa. E é só para melhor fixação? Exatamente. Você Ou é enquanto está, durante o tempo que está fazendo o implante? Não, ela pode ser usada como uma prótese final, Tá. né? Uma solução final. Ok. Essa prótese também pode ser parafusada, então ela não sai. Essa de clipe, ela é removida para higienização. Entendi. E a parafusada, ela é fixada Aí depois vem os pinos lá. e você tem que higienizar no local. Nós Ok. temos fotos de antes e depois também. Olha que perfeito, hein? E nós temos também aquele caso da animação, agora uma dentadura Aham. fixada por clipe. Ah, Com isso daí a pessoa pode comer maçã, pera que não fica muito fixa. e ela não machuca o rebordo. Né? Entendi. A grande questão das pessoas que têm dentadura inferior é que sofrem muito com machucados, né? Porque o osso, com o passar dos anos, ele vai
murchando. Tá. Porque quem mantém a altura e a espessura óssea são as raízes. Na medida que você extrai, Claro. você tem uma absorção desse osso, então diminui o substrato onde a prótese fica. Entendi. Aí chega uma hora que você não tem onde encaixar a prótese. Ah, E a pessoa sofre muito com isso. Já o implante no local, ele segura a altura e a espessura óssea. Ele funciona com a raiz mesmo. como a raiz do dente. E por isso que ele devolve 100% de força mastigatória. E hoje, com toda essa evolução que a gente sabe, a rejeição É, quase que não existe ou É. ainda existem casos? O que existe, na realidade, não é rejeição. O titânio é um material usado há décadas na medicina e ele é um material considerado inerte. Tá. Então o organismo não reconhece o titânio como um antígeno. Tá. Então você coloca o titânio, né? No caso o implante, e ele se osteointegra no osso. Ou seja, o osso não o reconhece como antígeno, então ele se integra ao osso, Entendi. ao implante. O que pode acontecer é uma inflamação decorrente ao ato cirúrgico, ou decorrente, e principalmente a falta de atenção do cliente no pós-operatório. Ok. E essa inflamação, ela se desenvolve em volta do implante. E esse tecido inflamatório não deixa que ocorra a osteointegração, ou seja, o implante não fixa. Entendi. Aí o procedimento é simples, remove-se o implante e coloca-se outro. Né? É. Mais ou menos simples, né? Porque Não, é simples, porque ele está passa solto. por outra cirurgia, vamos dizer assim. Isso, mas como eu falei, né? A cirurgia ela é menos traumática do que uma extração. Aliás, o objetivo é tornar a cirurgia do implante o menos traumática possível para que não haja esta inflamação. Essa inflamação. Então é feito com todo cuidado, o protocolo todo é para você ter o mínimo de trauma e inflamação possível. E hoje já está bem acessível os valores, porque a gente sabe, né, tratamento dentário, de uma forma geral, não é tão simples e tão em conta assim. Os implantes hoje, já está bem acessível para as pessoas? Se você comparar com 10 anos atrás, está bem mais acessível, Claro. né? Lógico, a tecnologia tem seu preço, né? Claro, claro. Mas você tem aí facilidades de pagamento, né? Os profissionais podem oferecer facilidades de pagamento que torne o produto acessível, né? Como eu já disse. Mas não é nada assim que seja impossível quando a pessoa... Quando a pessoa quer e tem vontade, exatamente. até uma necessidade, né? Doutor Ricardo, muito obrigada por tantas informações para os nossos telespectadores, que esse é o objetivo, tenho certeza, da sua clínica e também do nosso programa, esclarecer as possibilidades que hoje são muitas, né? Exatamente. Obrigada. E disponha sempre, aliás, a partir deste programa, nós vamos estar aqui a cada 2 programas, ou talvez toda semana, com um profissional da Clínica Integral, profissionais de outros segmentos, esclarecendo as possibilidades de saúde e bem-estar. Okay. Obrigada, eu gostaria que você deixasse aqui então o telefone, o endereço, se você tiver e-mail, se você tiver site, por gentileza. Bom, nós estamos localizados na Rua das Palmeiras, 178, no Jardim São Paulo, e o telefone é 3462-2624. O nosso e-mail é clinintegral@ibest.com.br e você pode, né? Vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail, ligando e agendando também uma consulta. Se você, de repente, não conseguiu marcar o e-mail ou o site, também pode estar mandando a sua pergunta para o nosso programa. programa@programaoficinadebeleza.com.br, que nós estaremos, então, encaminhando, né, as perguntas até o Dr. Ricardo ou até a clínica, para que sejam esclarecidas. O telefone mesmo? 3462-2624. Ok. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até uma próxima. Boa noite.